Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos começar nosso programa Leitura Bíblica. Começa com a oração. Oremos, maravilhoso Deus e Pai. Abençoa essa programação que agora como essa, abençoando a minha pessoa do irmão Raimundo, todos que vão acompanhar. Não só de rádio, YouTube, Facebook, todo canal de evangelização. Esse dia de hoje, que é 15 de maio de 2025, que seja um dia de muita paz, com muita saúde, com muita proteção, com muita prosperidade, em nome de Jesus, amém. Então vamos começar a nossa leitura bíblica. Para quem não sabe, né, eu tenho um voto de ler a Bíblia completa, de Gênesis e Apocalipse, né? Eu já estou no Novo Testamento de Mateus. Nós estamos no capítulo 17 de Mateus. Vamos ler hoje a partir do 24, versículo 24. Jesus paga imposto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, Mateus 24, versículo a partir 17, a partir do versículo 24, Jesus paga imposto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam imposto, das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos, mas para que não se escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira. E abrir a boca, acharás uma estátua. Toma e entrega-lhe por mim e por ti. Amém. Então aqui é falando de imposto, né? Quem paga imposto, quem não paga. Aí então eles estavam andando, né, com certeza, né, uma multidão atrás. Como sempre, quando Jesus estava, viu uma multidão atrás, porque Jesus é maravilhoso, né? Todo mundo queria ouvir Jesus. Todo mundo queria ver Jesus, tocar em Jesus. Então, eles chegaram a Cafarnaum. Aí, quando eles chegaram a Cafarnaum, alguém dirigiu-se a Pedro, falou com ele, né? Aqui se cobrava imposto. Das 2 dracmas, o tipo de imposto que tinha lá na época, que eu não sei como é isso. E perguntaram a Pedro se o vosso mestre, que era Jesus, não pagava essas 2 dracmas. Aí, sim, aí Pedro disse que sim, né? E eu entrar Pedro em casa, Jesus, eu antecipo, ele já está sabendo do que estava passando, do que tinham perguntado a ele, da curiosidade do povo. Ele foi logo falando que a Simão, que te parece, né? De quem cobra o rei da terra os impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos, quer dizer assim, que os filhos também já sabem que tem aquela obrigação. Ele vai cobrar daquelas pessoas que não conhecem bem, que não entendem. E bem quem entende, dos estranhos, né? Porque sempre os de casa, né? Mais protegido. Dos estranhos, né? Aí Jesus disse logo, então estão isentos os filhos. Mas para que ele diga assim, estão isentos. Se ele não cobrar, talvez, se eles não estão cobrando dos filhos, talvez eles não queiram nada dos filhos. Isso que ele quer dizer. E para que não se escandalizemos, vai até o mar, lança o anzol, já disse assim, né? E fiz que o primeiro peixe abre a boca e encontrar o estátua. Toma e entrega por mim e por ti. Eu vi que esse estátua, né? Será que eles iam vender para pagar essa guarda, não sei. Isso aqui eu não entendi direito. Como eu me falando a vocês, eu não sou pregador. Eu só leio e explico aquilo que eu entendi. Aquilo que eu não entendi, eu digo logo, eu não entendi. Amém. Quem sabe melhor explicação, quem explicar as coisas, Raimundo, mas o Raimundo ele não é também esse pregador, também não. Mas ele entende mais do que eu, né? Então, que alguma dúvida eu tive com ele, né? Falando isso, vamos colocar ele aqui em linha. Vamos colocar ele aqui em linha.
Infelizmente tá sem área, né? Fora de área. Agora eu tinha área, né? Ele ligou para mim da igreja. E agora, infelizmente tá saindo. Eu não sei se é esse telefone, às vezes esse telefone não funciona. Qualquer coisinha fica fora de área. Então eu vou ligar aqui esse outro para ver se dá certo, então dá um tempo para ver se entra em área, porque agora tinha área. Então vamos esperar, né? Eu não tenho culpa se não chegar. Né? Vamos esperar rodar um tempo, é 1h14, ainda está cedo. Então a próxima leitura nós vamos passar agora para Mateus 18, capítulo 18. Que tem por título Maior no Reino do Céu, né? Aquela história que eu acho muito bonita. Que Jesus, e aqui não tem água também nem tem bateria. Aqui nem bateria tem, daqui a pouco dá para carregar. E Jesus coloca a criança no meio deles, né? Diz que quem não receber uma criança como esta, não entrará no reino do céu, né? Porque uma criança ela é inocente. Né? Uma criança erra, claro, todo mundo erra, todo pé do mundo erra. Mas ele não erra com a consciência que um adulto tem. Porque a maturidade dele é pouca, né? Está no começo da vida. Isso ainda vamos falar outro dia. Então vamos esperar que a irmã Rainha. Então vamos dar um tempo aqui, né? Porque já é para ele estar participando. Eu ficou assim já fora, já comecei um pouco atrasada. Não muito, porque eu pensei que ia me atrasar muito. Mas já era para ele estar participando. E ele não tem WhatsApp, né? Não vai no telefoneiro, não chegou, graças a Deus. É modelo simples. Se eu tivesse WhatsApp, seria melhor, né? Porque a gente tanto fazia, botaria ele, né? Lá, ele já estava falando, né? Mas graças a Deus está chegando aqui. Deixa eu continuar, né? Então eu vou ligar para o outro. Eu tenho dois telefones, um da Vivo, outro da TIM. Eu gosto de falar com ele pelo da TIM, que é o meu operador. Né? Não atendeu. Se ainda não atendeu, então vamos novamente para o fim, né?
Eu estou falando aqui na Oi. Esse é dele, o dele era da Oi. Aí ele disse que agora a Vivo comprou a Oi. Agora ele. Ainda não atendeu. Vamos dar um tempinho aqui, né? Para você que ele retorne. Então, vamos ver mais um pouquinho aqui, né? Já que ele está atendendo. Mateus, capítulo 18, eu sei que ele retorne agora. Mateus, capítulo 18, versículo 1. O maior no reino do céu. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino do céu? Jesus, chamando a criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterem e não vos tornarem como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior reino do céu. E quem recebeu uma criança tocando em meu nome, como eu chamei meu nome, a mim me recebe. Amém, vou ver se no reino do lugar tem. Eu gostaria de explicar isso. Não sei se eu comunicar o nome, pode falar o nome. A última ligação, porque ficou amarelo. E o pior que já está querendo pagar, filho. Por mim é que às vezes quando eu desligo tudo aqui, quando ele sai aquele liga. Aí quer que ele bota ele no ar de novo, ainda bem. Trabalhando, Deus sabe. Aí quando estava prestando, eles não atenderam, né? Então, pessoas que estão esperando a gente, vida para outra oportunidade. Por fora de área, de novo. Não está dando certo. Então vamos encerrar, né? E depois eu ligo novamente essa leitura. Então vamos orar por todas as pessoas que estão escutando o caderno e vamos encerrar. Orem, maravilhoso Deus, Pai, eu falei todas as pessoas que estão no caderno, que o Senhor sabe o problema de cada uma delas, que o Senhor vá curando, resolvendo todos os problemas. Prego também ao Senhor, o irmão não é irmão, mas pode ser, em nome de Jesus. O Eugênio, filho da irmã Francisca, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Ele fez uma vez e não deu certo, mas que finalmente, dessa vez, deu certo. Ele volta curado, bom. Quem sabe na nossa igreja agradecer esta bênção. E para todas as pessoas que estão fazendo cirurgia, que vão fazer, que estão fazendo tratamento, pelo irmão Chiquinho, pelo irmão Raimundo, por mim, por todas as pessoas enfermas, por todos nós vamos estar bem, por todos do mundo inteiro, e pela paz mundial. Também peço pelos jovens, sim, peço para aquele jovem Miguel que está fazendo sucesso na internet, para que alguns invejam, querem se levantar contra ele. Mas ele está trabalhando com o Senhor, com certeza o Senhor está do lado dele, então que o Senhor defenda, proteja e guarda, e que ele vença esse negócio de ser tutelar e não deixe de jeito nenhum de cumprir o livro do Senhor. E os abençoe na sua raio, abençoe a todos em nome de Jesus, que Deus possa me mandar um inverno, que dessa vez, esse ano, o inverno está muito fraco, mas que o Senhor é dono de tudo e que tudo se ignora sempre de Deus. Amém. Então, ficando por aqui, não vai sepultar Raimundo lá, nem que se botar está só caindo, vai cair de novo. Mas vamos lá, né? Porque apareceu de novo aqui, vamos explicar isso. Se ela atender, já está meio cedo, vai dar certo. Se ela atender.
Pai Senhor, que tá só caindo hoje, mas eu acho que dá pra você, se você for breve, dá certo. Não é? A internet, a área do telefone, só caindo. Foi mais que você. Mas vai mais dar certo, se Deus quiser. Isso é internet, é aqui em todo o Brasil. É o celular. É o celular, da internet não, é o celular. Ficando só fora de área de vez em quando. Pode começar? Pode. Hein? Pode. Apaixou, em nome de Jesus, apaixou Itatiba, Francisco, o Jopim, a Rádio do Tom, a Terra Cativa, todos eles da bênção divina no corpo do nosso Espírito. Meus parabéns por aniversário do dia, esse primeiro aninho, já eu estou criando na fase adolescente, já mais criança e já consciência integrar todos, Deus fez a nossa casa, nossas falhas humanas, louvado seja Deus, eles conduzam a vida eterna, quando Jesus Cristo, Salvador e Senhor, Ele é o único e é suficiente, em nome de Jesus, todos sejam namorados, novos casais de famílias. As famílias são compostas de homens, né? Velhos, crianças, anciões, idosos. Todos podem dizer: minha casa serve ao Senhor, minha família serve ao Senhor, porque para Deus nada é possível. Em nome de Jesus, amém? Amém. Leia um versículo, só um versículo da Bíblia aí, porque pode sair do ar, né? Deus capacita. Então vamos ler em Provérbios 17, só o primeiro. Melhor um bocado seco e tranquilo de pão do que uma casa cheia de carnes e contenda. Amém. É verdade, é melhor um pouco com Deus do que o mundo sem Deus. A Bíblia diz em Instrução 27 que os construtores, né? Constroem a casa, né? Constroem a casa, mas quem edifica é Deus, né? Porque não adianta ter uma casa muito bonita, né? Às vezes com, eles chamam sobrado, e se Deus não está edificando os moradores daquela casa, né? Verdade. Porque se Deus edifica, através da palavra, né? Por isso que é muito importante na família, glória a Jesus Cristo, ter equilíbrio de cabeceira. Equilíbrio que pode levar até no bolso, né? E eu diria que é uma vida pequena, né? E aí pode até no bolso, né? Louvado seja Deus. Sempre, às vezes, numa fila, né? E pega Deus, né? Uma palavra, né? Pega Deus uma palavra, às vezes a pessoa pega Deus uma palavra e o abre assim, para ver o que é de Deus, sempre, aleluia, Deus fala. Porque parte da Bíblia que você abrir, Deus está falando com você. Porque toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, e a palavra de Deus, ela é a mesma que 5.000 anos atrás.
25% do que está escrito na Bíblia Sagrada é para a igreja. Veja bem, 75% do que está escrito na Bíblia Sagrada é para Israel. 25% do que está escrito na Bíblia Sagrada é para a igreja. Mas, mesmo assim, o que está escrito nos 75% também serve de testemunho, serve de exemplo, de edificação, de exortação, aleluia, também para nós. Louvado seja Deus, né? Há muitos textos no Antigo Testamento que para exortar, aleluia, repreenderam, aleluia, e corrigir, né? Louvado seja Deus. Para que aquelas coisas que aconteceram com Israel, né, sirva de temor, aleluia, né, para a igreja. Aquela passagem da saída do Egito, a travessia do deserto, né? Quando Israel saiu do Egito, 600 mil homens de guerra, veja bem, o exército tinha 600 mil soldados. Desses 600 mil soldados, só 2 entraram em Canaã. Os outros morreram na caminhada. Por que esses 2 entraram? Quem eram esses 2? Caleb e Josué. Porque foram homens que foram fiel na sua fé até o fim. Não murmuravam, não reclamavam e nem se rebelaram contra Deus. Né? Estiveram ali na paciência, né? Na paciência, sempre acreditando que Deus estava ali. Outros murmuraram, né? Ora contra Moisés, não queria aceitar Jesus como líder, né? Como líder, mas Deus estava ali, né? Foi Deus que levantou Moisés, né? No assim, Moisés não estava ali por conta própria, nem foi levantado por homem. Moisés foi levantado para conduzir, aleluia. Moisés estava no deserto, morando, ele já estava casado, trabalhando com seu sogro Jetro, e cuidando do rebanho, quando num povo que havia uma sarça ardente, ali Deus apareceu e falou com Moisés, para ele libertar o povo dele que estava sofrendo. Moisés estava ali e fugiu. Ele foi defender a lista, né? E o povo do soldado do Egito, o soldado morreu e a gente fugiu. Então estava lá nessa terra, casou, mas Deus chamou ele, né, para a missão. Moisés, muitos sabem, outros não sabem, provavelmente como Israel foi para o Egito, foi quando os filhos de Jacó havia uma grande fome em Canaã, e Jacó, louvado seja Deus, José, seu filho, estava já no Egito, ele foi os irmãos do velho de José, que o pai gostava muito dele, deu até uma túnica de presente. Vendeu José, uma caravana de ismaelitas ia para o Egito. E Moisés lá chegou a ser o narrador, né? E aquele povo que já passou por Egito foi morar em Israel, lá para lá gostar muito de José,
chamou um soldado, mas passou 40 anos lá no deserto, morando com mulher, cuidando das ovelhas, mas também casado. Aí, quando ele saiu daqui, tinha 40 anos. Foi 80 anos de idade que Deus chamou a mulher para libertar o povo do vazio. Então, a mulher não fez por conta própria, aleluia, glória a Jesus, foi chamada de Deus. Quando Deus chama, Deus se responsabiliza, aleluia. Se Deus levanta alguém para ser missionário lá na África e foi chamado de Deus, pode ir. Para onde Deus te chamar, pode ir, porque Deus responsabiliza. Não falta nada para ti, porque foi Deus que te chamou. Deus disse para Abraão, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão pegou a sua esposa, seu sobrinho, não sabia nem para onde ir. Hoje o missionário sai para um país, lá já tem casa alocada, aprende até a língua daquela nação, entendeu? A igreja manda dinheiro para ajudar lá eles, né? Aí Abraão não sabia para onde ia. E foi. E quando chegou na terra, ele saiu, estava para ele para uma terelinha. E não faltava nada para Abraão, né? Porque Deus chamou. E quando Deus chama, ele responsabiliza. Agora ninguém vem te dizer nada na igreja se não tiver chamada de Deus. Tem que esperar paciência. Se a pessoa entrou na igreja agora, quer trabalhar, quer se auxiliar, espere com paciência. Se auxiliar, quer ser diácono, espere com paciência. Se é diácono, quer ser presbítero, espere com paciência. Já presbítero, quer ser evangelista, espere com paciência. Já evangelista, quer ser pastor, espere com paciência. Porque quando Deus chama, aleluia, a pessoa pode estar até no banco. Está até no banco. Nem auxiliar aleluia. Lá na Bahia, mas está precisando de um pastor. Aí, o presidente foi orar. Aí, o Espírito disse ao presidente, olha para trás. Você está vendo aquele crente ali? É ele que vai ter o pastor daquela igreja. Aí, quando ele anunciou, nem auxiliar, ele é. Nunca tem oportunidade na igreja, mas é ele. Sabe por quê? Porque Deus conhecia aquele crente. Aquele crente era leitor da Bíblia Sagrada. Por que ele estava na escola musical? Estava nos cultos de doutrina, culto de oração, culto de Santa Fé, né? Evangelizava, visitava os universitários, ia com o Evarico comprar o político, ia com a esquina entregar a palavra de Deus. Participava da evangelização, era fiel, aí eu tinha aquilo ali. Então, o presidente, obedecendo a Deus, consagrou aquela pessoa. Não auxiliar. Não está ali no público, está sentado no banco. Mas quando eu chamo, não tem amigo. Aleluia. Porque está no banco, o pastor diz, chama você para fazer oração, vá. Chama você para louvar o Senhor, vá. Chama você para pregar, vá. Porque o Espírito Santo usou o pastor e quando Deus chama, uma mulher disse para mim, já me chamaram, o povo tudo não tinha coragem. Disse, olha, onde vai, você vá. Não tenha medo. Porque se Deus lhe chamou, me capacita. Chega lá que hoje
ela disse, tem razão, Deus me usou, olha, quando chamar você, não tem a ver. Depois Deus me chamou, ele te capacita, aleluia, louvado seja Deus. Então, ele chamou Moisés, aleluia, louvado seja Deus, e Moisés, aleluia, o poder de Deus, tirou Israel do Egito, aleluia. Quando Israel saiu do Egito, havia 6.000, a população era 3 milhões de habitantes. 3 milhões de habitantes. 600.000 eram soldados. Porque em Israel, naquela época, quando o João completava 20 anos, ele já entrava para o exército. Completou 20 anos, ele entrava para o exército. Se ele casava, ele tinha 1 ano de férias. 1 ano de férias. Então, depois de 1 ano de férias, ele voltava para o exército. Aleluia. Louvado seja. Então, que Deus te chamar, não tenha medo. Quando Deus chama, ele capacita. E não tenha respeito, agradeça a oportunidade. Amém. Amém. Então, vamos para a nossa oração final. Vamos orar por pessoas que têm um caderno. O irmão Raimundo, minha pessoa que tinha sido, irmão Chiquinho. Aleluia. Irmã Rogéria, Rosália, meu sobrinho Heitor, o Irraneilson, João Batista, Ana Vitória, Eudásia, Maria Feitosa, para o Enha. E vamos orar também por todos os enfermos que estarem de oração. Aquele Pai Santo, obrigado por se usar na obra missionária. Quando o Senhor chama, o Senhor capacita, ele para pregar, para orar, para louvar, qualquer, aleluia, uma obra, aleluia, trabalho, aleluia, na tua seara, aleluia, quando o Senhor chama, o Senhor capacita. Muito obrigado, Senhor, aleluia, pela tua igreja aqui na terra, aleluia, esperando a volta de Jesus Cristo, pode ser qualquer momento, aleluia, essa relação que queremos, Deus chegando na vida dessas pessoas com confiança, saúde no corpo, saúde no espírito, e um grande milagre, que é a salvação. Jesus Cristo, como Salvador do Senhor, ele é único, ele é suficiente e é pessoal, porque a salvação é individual, é uma decisão pessoal da pessoa, aceita de verdade, de coração, recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo vai mudando aqueles costumes que a pessoa tinha, ou vai se transformando uma pessoa numa nova criatura, aleluia, e capacitando para o trabalho, aleluia, seja Deus, aleluia, a pessoa ora para ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para capacitar o crente para o trabalho do Senhor. Aleluia, o batismo no Espírito Santo, o crente tem coragem, tem ânimo, tem vontade de trabalhar para o Senhor, mas tem que esperar o paciente, a chamada, né? A chamada, que é para ser auxiliar, que é para ser viado, que é para ser prefeito, ele até passou. Quando Deus chama até do banco, né? Quando chamou aquele irmão, né? E aquele irmão depois foi o presidente da Assembleia de Deus na Bahia. E quando Deus chama, ele capacita, né? Louvado seja Deus, porque também a pessoa tem que mostrar, né? A pessoa tem que mostrar que é fiel, aleluia, louvado seja Deus. Quando tem culto na igreja, não fica em casa, não chega atrasado na igreja, não saia culto, espera pela vida pentecostal, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, Deus abençoe, crê na igreja do Senhor, Deus abençoe nossa família, nossos vizinhos, a rua que nós moramos, o bairro, o centro, a cidade, o estado, o país, as pessoas que fazem também, os moradores que moram no continente americano, europeu, africano, na África, as pessoas que moram no Egito, nas fazendas, assentamento, município, povo, mundo, terremotos, aldeias, favelas, filhos, planejos, meu pai, que mora em casa pequena, grande, cidade pequena, no estado pequeno, país pequeno, tem papel, e esse pequeno mais distante, aqui perto, porque toda vez, meu pai, onde é dia noite, ele só pensa, ele só
proteção divina por seu grande. É uma pessoa que ela tem mais os namorados, os outros, os casados, as famílias e a sociedade. A pessoa que vai dar autoridade, porque a autoridade ela foi positiva por Deus. Aleluia. Louvado seja Deus pelas suas bênçãos. Francisco, aleluia, por bater o nome do seu trabalho, para ser dedicado, aleluia. E a pessoa que é dedicada ao seu trabalho tem responsabilidade. Deus, quando aparece uma promoção, Deus diz para o dono daquela firma, né? Firma e daquilo ali. Aleluia. Ele começou lavando o banheiro, mas o dia precisou de alguém no seu vale e Deus disse, eu não plantava. E a lavador de banheiro, ele passou a ser chefe do municipado, da firma, porque a pessoa que é dedicada ao seu trabalho, não vive murmurando, reclamando, aleluia, não falta o seu trabalho, chega cedo, aleluia, é dedicado, trabalhador, é honesto, é fiel, aleluia. Não se preocupe, que Deus não se esquece de você. Seja fiel, seja dedicado, ou dedicada, que Deus lhe promove, porque não se esquece daquele que não tem preguiça, trabalha, louvado seja Deus, não falta emprego, não leva ao seu patrão, não sai falando mal do seu patrão, aleluia. Então, Deus promove a sua pasta, e lavador de banheiro para ser chefe da municipal ali, ganhando muito mais, porque ele foi dedicado. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no mundo. Como é que Deus vai colocar uma pessoa no mundo que nem no pouco ele é fiel? Quem não é fiel no pouco? Aquele que se humilha é exaltado. Ele está no pouco, está sendo humilhado, mas Deus exalta ele, porque ele for fiel no pouco, Deus coloca no mundo. Em nome de Jesus, todos tenham uma boa quinta-feira na proteção divina, no corpo, na alma e no espírito, e possam dizer com muita alegria: eu sigo o Senhor, minha casa serve o Senhor, minha família serve o Senhor. Em nome de Jesus, todos fiquem na paz do Senhor. Amém. Amém. Então, ficando por aqui, uma boa tarde para todos. Uma tarde com muita saúde, com muita paz, proteção de Deus. E até amanhã, essa mesma hora, se Deus quiser. Amém.